Danke para continuar conosco. E nós seguimos agora com os informes de Aruba. O ministro de Hustisia, Rocco Tjon, a anunciar que a skohe Dòkter vai especializar somente como Dòkter Forènsiko para kasonan de abuso seksual e kasonan de violensia relashonal severo. Minister Tjon explica a importância de funkshon aqui na kadena hudisial, também o proseso para a skohe Dòkter Latour para a funkshon. Eu quero começar a elaborar a parte do qual é médico forensico. Eu quero dizer que é passo sumamente importante para o que está passo que nós estamos tomando como gabinete para o que está combater abuso sexual e violência relacional. Está assim que o Dr. Latour, que está jeugdarts no departamento de saúde pública, agora escolhi para especializar mesmo como médico forensico para Aruba. A maneira minha indicar sua tarefa primordial é assistir da investigação forensico para o que trata abuso sexual e violência relacional severo. Então, a importância de saber que ele fortificar a investigação penal, expor onderzoek, ora caso wordt apresentado diante juez. E, obviamente, esse conduzir a hecho que por vai dar pessoa castigo muito mais alto. Obviamente, nós temos a importância para o que está aqui para diante. Ora, nós sabemos que todos os stakeholders também indicam que o qual é mais importante é a investigação que está conduzir. Então, que é passo concreto aqui, não só percorrer para a investigação que vai apresentar diante juez está mais sólido ainda e, obviamente, ele fortificar o fluxo de informação e ele fortificar a cooperação de full kadena também. E essa aqui, consequentemente, também te conduzir a uma investigação mais sólida. Que a cooperação, o fluxo de informação entre jeugd en zedenpolitie, hospital, directie Voogdijra, directie Sociale Zaken, bureau Sostenemi, Ministério Público, Veiligheidshuis, alguns de partners não, lot bij muito mais melhor. Me quero para que também um rato, riba é processo que vai encaminhar para por selectar Dr. Latour em caso aqui, porque tem diferentes perguntas também, mas riba é parte aqui. Tá assim que foi bastante tempo acaba, DVG, junto com o Family Justice Center, toda sondia a possibilidade para percorrer com médico por a opleiding aqui e a logra a Netherlands School of Public and Occupational Health disposto para brindar a opleiding aqui. Toda tem vacatura na hora de publicar dentro meio de comunicação, também na Aruba Huis e 4 pessoas na final do dia a solicitar e uma pessoa solamente toda cumpre com todo o requisito para por vai seguir a opleiding aqui. E nós estamos seguindo agora com os informes de St.Maarten. Esse man aqui, miembronan de Brantwer Servisio di Emergensia Mediko, Ambulans e Kuerpo Polisial di St.Maarten, pero também Brantwer di Boneiru, está participando em curso na Yola e Sola, o instrutor da Associação Caribense de Brantwer. E dos cursos aqui está para desenvolver líder novo dentro da organização riba nível junior e senior. Jefe de Brantwer St.Maarten, Clive Richardson, e jefe de Departamento de Ambulans, Skylar Richardson, explica em reportagem cortesia de governo de St.Maarten. Over the past couple of years, we have been a member of CAFC, which is the Caribbean Association of Fire Chiefs. And during this period, they have been given a course which is called JOLA and SOLA, 2 courses. One is JOLA is the Junior Officers Leadership Academy, and SOLA is the Seniors Officers Leadership Academy. We have taken several persons to attend this course, but we decided that the course can be productive and enlightening for much more than just the single persons we took over the years. So we decided to bring the course to St.Maarten. The course will be given to all persons to help them evolve and be able to attain a leadership position somewhere along the line in the coming years. We are having a JOLA and SOLA training this week on St.Maarten for the fire officers, EMS officers, police officers. We also have guests from Boneiru, from the Boneiru Fire Department.
And we have two senior instructors who have supported the Caribbean Association of Fire Chiefs, of which the ambulance and the fire department is also a member of. And over the years, we have had a lot of trainings on the different islands. However, this time around, despite COVID situation, that was one of our challenges that we had also. However, they are here this week, these two senior instructors, and they will be conducting the JOLA, that's the Junior Officers Leadership, from the Junior Officers Leadership Academy and the Senior Leadership Officers Academy. The outcome that we are looking for during the course of this week, certainly at the end of this week, is that we are giving our officers the tools that is necessary at the junior level and also at the senior level as they move forward within their career for the future. E televidente, boa atenção agora para o seguinte reportagem internacional com nosso colega Marco Sani Williams. Televidente, feliz noite. De semana de tempo, a guerra na Ucrânia produziu acaba mais de 1 milhão de refugiados. Mais de 1 milhão de gente, com quase 3% da população de Ucrânia abandonando a casa, e fora do país buscando refúgio cerca do país da vizinha. Assim, a Organização para Refugiados das Nações Unidas está informando. Safe and on solid ground. Tonight, Ukrainian refugees arriving at SFO. They don't want to be shown out of fear for their family's safety. Some of the people already arrived. A friend of mine was just at SFO meeting his parents. As Russia's assault intensifies, people are growing desperate to leave Ukraine. Refugee camps are popping up across the border in Poland, Moldova, and Romania. Bay Area nonprofits like Nova Ukraine are helping people there get here. We are in touch with people in Poland and now in Romania as of 20 minutes ago. We just created a team to coordinate legal help. 5 days alone. So this is a massive number of people really seeking refuge in neighbouring countries that have actually displayed tremendous displays of hospitality towards these people. The main thing is that people who are trying to seek safety and trying to access protection, that they're able to make those journeys to come across the borders. And so we're very encouraged by the fact that the borders have remained open for people who are seeking safety. So that is really encouraging, and we are seeing these displays of compassion, the empathy by local communities to people who are fleeing. Something of this proportion, we haven't seen that in recent times. If the situation escalates further in Ukraine, that we could be prepared to see up to 4 million perhaps fleeing Ukraine. So 4 million refugees. This is really the worry that we're dealing with, massive humanitarian needs. The main thing is now to ensure that people can access safety, that they have the support they need. So in the coming days as well, or in the coming period, we'll be launching appeals for the humanitarian response inside the country, but also in the region to support the refugee response in those countries. A fronteira de Polônia com a Ucrânia está caótico. Hora para hora, mais e mais gente está seguindo. Assim, a autoridade polaca está informar. Algum de refugiados não há que te conta de Hudisia, quando passa para por a chega of para hui voor die país. Algum te conta de estava pegado em tráfico, mientras que bom te cai em distância. We heard the bombs. It was far away, but we heard it and we couldn't sleep all night. And early in the morning, we ran away to western Ukraine. It was huge traffic, and people were so terrified. But they are still there, and it's a tragedy. I don't have any words what to say, because it's like I've never seen such kind of disasters and such kind of I've never heard such kind of sounds like love and all of these pictures, like all of this reality. It's in my mind, it's impossible. It was like giving your soul to God every second, because our train stopped in the middle of Kiev, and they were shooting, and we heard bombs flying all over and planes, and I thought, this particular moment I can die. Fora da cidade Vaticano, Papa Francisco está chamado na país europeu, particularmente vicina de Ucrânia, para abrir a porta, abrir a fronteira e permitir refugiados de Ucrânia para dentro.
Saluto cordialmente tutti i polacchi. Voi per primi avete sostenuto l'Ucraina aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore. Marcos Ani Willems, passo felice noite. E querido televidente, e também oyente, essa aqui estava turlo que nós estava tating de nos noticiero estelar para awe chawebs 3 de março ano 2020. De nos parte, nos que agradecemos imensamente para boa atenção, recordando bo awe noite outro programa interessante nuevo tópico análisis guerra russo e Ucrânia. Essa aqui eu vou apresentar para Bernie Elhage e Willem Cecília. De nos parte, feliz noite. Flow Curaçao apresenta el Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV.